1 Pedro 3, 18 a 20. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Eita! No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Que é aqui, né? Sim. Quais? É o 20 também? É. Sim, pode ler mais 20. Os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longa amenidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. Veja, primeiro nós temos que descobrir de onde que Pedro tem essa informação. De novo, hein? Interessante. Eu tenho uma suspeita. Quantos dias Jesus ficou com os discípulos? Depois de ressuscitado? O que você acha que Jesus ficou falando com eles? Essa informação de Pedro, quem que deu? O próprio Cristo. Mestre, o que aconteceu com o senhor? Aí ele fala. Onde o senhor ficou enquanto eu estava no... Com certeza. Os evangelhos não registram, por uma outra razão, mas Pedro registra. Que essa informação quem deu foi o próprio Cristo. E com autoridade apostólica. Total, assinada. Então, tem algumas informações que não estão registradas nos evangelhos, mas estão registradas nas epístolas. De onde vieram essas informações? Do próprio Cristo. Como o próprio Pedro vai dizer em 1 Pedro 1, que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então, eu penso que o Senhor deu uma aula para eles, uma resenha. Um extensivão. Deixa eu desenhar para vocês que vocês não entenderam. Que agora vocês vão entender. Praticamente eles fazem, né? Os dois lá no caminho de Emaús. Exatamente. Então, na verdade, o único que entendeu, dois apenas, de toda aquela geração. Uma foi o Dimas. Mas quem entendeu perfeitamente foi Estevão. Eu falei isso lá sábado na aula em Umuarama. Estevão. Foi só glória. Estevão entendeu perfeitamente. Nem os discípulos que andaram com Jesus entenderam. Os apóstolos, melhor dizendo. Então aí Jesus senta para eles comendo aquele peixe que eles acabaram de pescar. Que o Cristo pescou e assou. É coisa boa. Na verdade, Rapaz, você imagina uma aula com o Cristo ressuscitado falando de teologia, de escatologia, comendo peixe que ele assou. Uma noite. Meu Deus do céu! Eu acho que Pedro até se engasgou com espinha. Esta informação, o Cristo deu. Deixa eu contar para vocês. Mestre, e daí? Como é que foi? Agora eu vou contar para vocês. Vocês não entenderam que antes da fundação do mundo já estava certo isso aqui? Pedro vai falar isso também. Ele não fala, não existe um registro no Evangelho sobre isso, mas Pedro registra. 30 anos depois. Ok, então essa informação é o Cristo que fala, né? Alguém lê aqui para nós? Rildo, lê para nós esse slide, por favor. Pedro Malafaia. Vamos ver uma. 1 Pedro 3, 18 a 20. Já foi lido, né? No grego Hades, traduzido inferno, o reino dos mortos. No Hades, Cristo prega, que no grego é Kerisaim. É isso mesmo? Isso. Que não que significa. Que não que significa. Que significa pregar Que não É que eu significa pregar o Evangelho, mas uma pregação da lei, ou tornar público. Este verbo é empregado para a pregação da lei em Mateus 3, 1, Marcos 15, 21, Romanos 2, 21, Apocalipse 5, 2. Vamos ler isso aí? Atos 3:1, quem lê para nós? Eu. Giovanni. Atos 15, 21, quem lê para nós? Eu. Sidney. Romanos 2, 21. Eu. José. Apocalipse 5, 2.
Então, Rio, vamos lá. Primeiro, Mateus 3:1. Quem pegou mais? Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Continua? Outro. Atos 15:21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Ok. O que mais? Apocalipse 5:2. Quem não? Vi também um anjo forte que perguntava bem alto: quem é digno de quebrar o selo e abrir o livro? Gente, preste atenção. No grego, existem 3 formas de pregação. Preste atenção, vocês não... Para nós, do português, pregar é pregar. Pregar roupa, pregar... Para nós, pregar é pregar. Pregação é uma coisa só. No grego, não. No grego, tem 3 palavras distintas para pregação. A primeira palavra pregar no grego é kerigma, que é kerisen, que já é a declinação do verbo, e que é kerisen, de kerigma, que Pedro está dizendo que o Cristo foi e pregou para os espíritos em prisão. Kerigma, kerisen. A outra palavra para pregar é evangelion. E a outra palavra para pregar é didascalias. Quais são as diferenças entre as 3? Kerigma é uma pregação exortativa. É uma pregação de condenação. Apelativa. Se não se arrependerem, perecerão. Evangelion é uma pregação do evangelho, é a pregação da graça, das boas novas. E didascalias é uma pregação de ensino. E Jesus, ele tinha as 3 pregações para o seu auditório. Para os religiosos, era o kerigma, Raça de víbora. raça de víboras. Para os discípulos, todos, era evangelion. E para os apóstolos, era didascalias. Ele tinha 3 discursos para 3 auditores. Por isso que os apóstolos depois queriam de Daquê, né? Exatamente, eles criam de Daquê, exatamente. Então, os profetas do Antigo Testamento, kerigma. Os textos que foi lido, de Mateus, de Atos, de Romanos, de Apocalipse, é kerigma. João Batista, kerigma, ele não era evangelion. Atos 15, kerigma. Pedro, quando pregou lá no dia do Pentecoste, evangelion. Quando Pedro prega para o Sinédrio, kerigma. Pedro prega no Atos 2, evangelion. Isso não está relacionado ao ministério também? Não, porque você como pastor pode ter os 3 discursos. Tem hora que o Rildo prega kerigma. Tem hora que o Rildo prega evangelion. Só não vai jogar a Bíblia. E tem hora que o Rildo prega o didascalia. Isso está presente. Vai lá no pegar didascalia. Todo pastor tem que ter os 3. Aí viu? Ó, o Sidney agora mente iluminada. Todo pastor, de acordo com o que está acontecendo no seu ministério, tem que ter as 3. Não, eu acho que não. Depende do corpo. Depende. Depende do grupo pastoral. O ideal é que tenha os 3. É o ideal que tem os 3, porque em algum momento você tem que ser kerigma. Vem a questão do discernimento e o momento. Menos se o público Agora, se o cara é muito evangelion, Aí
Aí é o público e o segmento. Então Cristo tinha os 3 discursos e o pastor tem que ter os 3 discursos, aí o Giovanni falou, é o ideal. E o Cristo, quando vai pregar no Hades, ele não vai com o Evangelion. Só um instantinho. Ele vai com querigma, ou querigma, ou querizum. Ele vai pregar. O que você acha que ele pregou para os caras lá? Agora, sim, fala que eu tenho que passar para uma parte importante. Não, é só colocando assim, o primeiro você tem que ter coragem, o segundo você tem que ter amor e o terceiro tem que ter conhecimento, né? Porque o cara hoje pregar exortativo, ele pode correr o risco de no final do mês ele ser demitido da igreja. O evangelizador, ele tem que ter amor pelas almas. O pastor que não tem amor pelas almas, ele não evangeliza. E o outro, que eu não vou falar esse nome aí, Didascalia. a pessoa tem que estar em conhecimento, em busca de conhecimento o tempo todo. É. Tem que ter uma bagagem. Agora, olha cá, eu vou tentar desenhar aqui para você, literalmente desenhar. Já, quer dizer, um pro outro, eu botava sempre, dava mais. Ai, misericórdia. Então, quando Cristo levanta o véu da eternidade, ele mostra o Hades, que o Jerônimo vai chamar de inferno, na Vulgata Latina, e que o Dr. Lucas, que escreve em grego, usa Hades. Reino dos mortos. No Hades, e eu vou falar Hades porque era original, no Hades, a ideia que ele passa para nós em Lucas 15, do Lázaro, a ideia que o Cristo revela para nós é que o Hades, como o reino dos mortos, todos os mortos iam para o mesmo lugar, com uma diferença substancial. Tinha um abismo. Que era o antigo Sheol, né? Que daí em hebraico se chama Sheol, ou conforme a Guena. Mas aí tinha o seio de Abraão. Depois, né? No seio de Abraão, por que seio de Abraão? Porque Abraão é o pai da fé. E seio no sentido de ser Seio no acolhido, sentido né? que está ali no mesmo situação. E aqui seria esse fogo que o rico reclama. E uma coisa interessante, que tanto quem está aqui e quem está aqui, parece que tem uma visão um do outro. Só que quem está aqui não reclama porque está aqui e questiona o que ele está fazendo ali. Porque isso é claro, porque o água do rico, o Vimos, talvez o nome dele era Vimos. Vimos, não é Vimos do verbo ver, tá? Vimos. Né? Ele não diz o que Lázaro está, por que eu não estou aí? Ele não reclama. E ele tem consciência, é como diz Provérbios, que o ímpio, quando for condenado, ele vai ficar satisfeito com a própria condenação por causa de tanta justiça perfeita. Então, ele está aqui, Lázaro está aqui, e o rico está aqui, ele não reclama porque Lázaro está aqui e ele também não está. Ele não reclama, pelo contrário. Ele vai dizer que é para Lázaro sair daqui desse mundo e ir para os irmãos dele. Mas, o que deixa interessante? Que aqui estão todos aqueles, e aí é uma questão que Pedro fala, quem são os que estão sofrendo aqui? Que rejeitaram. Todos os que rejeitaram os habitantes pré-diluvianos. Quem são os habitantes pré-diluvianos? Os descendentes de Caim. Na sua grande maioria. Da sua esmagadora maioria. Porque só entraram 8 na arca. 8. Os descendentes de 7. Que Abel já, né? Então, o Cristo. Agora, essa é um detalhe que Pedro diz. Por que o Espírito Santo quis isso, a gente não sabe. Mas, com certeza, não só os pré-diluvianos estavam aqui, mas todos os que rejeitaram a fé estavam aqui.
No Velho Testamento a gente vai ver a questão da idolatria. E o muito que forte, que, né? exato. E o que o Cristo faz? Ele vai ao Hades, e aqui, os profetas, Davi, Salomão, Sansão, Isaías, Jeremias, estão aqui, Eliseu, está aqui, Nabucodonosor, está aqui. Nabucodonosor Ele converteu? converteu. Tá crente. Os ninivitas que converteram estão aqui. Está todo mundo aqui. A Sunamita, Raab, está todo mundo aqui. Josué, etc. Débora. Então, Hades é esse local habitado por almas que pereceram, pessoas que morreram. O Cristo vem prega querigma para cá. Para cá não precisa pregar nada, porque eles já creram. Mas ele prega para esses caras. Vou dizer por que vocês estão aqui. E vou dizer por que vocês estão aqui. E o texto diz que Jesus prega aos espíritos que estão em prisão, porque aqui é uma prisão no sentido de que eles não podem sair daqui. Ele prega aos espíritos que estão aqui, explicando para eles por que eles estão aí. Querigma é uma pregação dura. É a pregação do nível de João Batista. Querigma. E aí o texto vai dizer que ele leva cativo o cativeiro, né? Porque agora vocês não precisam mais ficar aqui, vocês vão morar onde vocês vão estar, onde eu estou. Para onde eu estou, estejais, vós também. Se esses aqui estão aqui porque creram na promessa, a promessa veio, então a promessa vai ser completa. Vocês vão ficar com a promessa. Aconteceu muita coisa nesses 3 dias, né? Pois é, porque os discípulos falam, o que o senhor fez em 3 dias, né? Vou explicar o que eu fiz. Claro que lá não tem tempo. Mas é o desenho que a gente toma pelo testemunho do Cristo, pelo testemunho de Pedro e pelo testemunho de alguns evangelistas. Então, o que ele foi fazer? Porque, gente, a vinda do Cristo dividiu a história. Aí vamos aqui, ó. Você crê que alguns que estavam no Não creio. Sheol Não creio. subiu ao céu? Não creio. Eu não creio. Quem vai dizer mais ou menos isso é o Champlin, né? O Champlin, ele era simpatizante, era universalista, simpatizante da reencarnação e tal. Mas vamos dizer aqui, ó. Ele crê na pré-existência da alma. Ele crê, ele é platônico, né? Então veja, Está abrindo exceções. aqui, na história secular, é antes de Cristo. Na história redentiva, é sombra da cruz. Eles todos viveram o quê? A sombra da cruz. Eles creram na cruz, viveram na sombra da cruz, foram salvos pela sombra da cruz. A cruz veio, o Cristo ressuscitou, agora vivem todos na luz da ressurreição. E até foi um testemunho para eles. Né? Lógico. Vocês creram em mim, eu estou aqui. Agora, meu, não tem mais isso. Está vazio. Está vazio. Tem isso aqui. Isso continua. E vai continuar. Porque quando o Senhor voltar, essa turma vai ressuscitar e tudo isso daqui, como o Giovanni falou, vai ser lançado no lago de fogo, né? Acabou. Não tem mais reino dos mortos. Tu acredita que vai ter uma diferença entre a ressurreição da era da igreja e dos membros do Antigo Testamento, que eram crentes de Jeová, uma sombra de Jesus? Não, eu acredito que o Paulo, que é Você acredita que vai ser no mesmo evento? mesmo, eu sei que o pré-milenismo crê de um jeito, como eu sou amilenista, e pela tradução literal das escrituras, que está aí na visão amilenista, não precisa de muita interpretação, porque para o amilenista o texto é claro. Em Daniel fala que vai ter 2 ressurreições simultâneas, um para a vergonha e outro para a alegria. Então ele fala de uma ressurreição simultânea, só que simultânea no mesmo evento, não na mesma hora, entenderam? No mesmo evento, né? Então eu creio assim, Giovanni, Ou seja, a ressurreição dos justos e dos ímpios serão vai acontecer no mesmo episódio. no mesmo evento, no mesmo episódio. Não ao mesmo tempo, porque de acordo com o Paulo, que foi o maior escatologista, em 1 Tessalonicenses, ele dá detalhe, gente, eu vou dizer, hein?
ele botou Pedro no chinelo. Pois é. Ele botou João no chinelo, em termos de escatologia. Porque o Cristo decidiu revelar só para Paulo. E Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que é fantástico aquele capítulo, ele dá detalhes. Que até Pedro falou assim, uau! Quando Pedro leu aquilo, uau! Nem eu sabia disso! Né? E aí ele dá esses detalhes sobre a ressurreição, que primeiro vai ressuscitar os mortos em Cristo, depois os vivos serão transformados. Enfim, é outra conversa, isso é escatologia, né? Mas enfim, o Cristo, o estado da exaltação, essa descida lá, é a exaltação dele. Né? Alguém pode ler isso aqui? Giovanni, lembra nós, por favor. Nesse sentido, Cristo traz proclamação à sua vitória a pessoas que na terra ouviram a sua palavra, contudo, não aceitaram. E aí nós temos os famosos, e talvez o mais famoso e eu acho, gente, eu não posso afirmar, tá bom? Eu acho que Pedro fala de Noé porque foi o que mais impactou ele. Aqui eu acho que tem uma impressão pessoal. Porque eu acho que Cristo falou demais. Ele falou de mais coisas. Mas eu acho que o que Pedro retrata é o que impactou ele. É a mesma ideia de que por que João Batista tinha uma pregação parecida com Elias. Porque quando ele estuda os profetas e quando ele estuda Elias impacta a vida de João Batista. E o ministério dele é igual de Elias. Mas não era um pregador de arrependimento, né? Não. Não, no sentido assim, eu estou construindo uma arca, o mundo vai ser destruído. Não, era de arrependimento. Então, Era. só 8 entram. Mas exatamente. Ele fica 100 anos atrás. Eu acho que o que impacta Pedro o Cristo falou, meu Deus, o Cristo deve ter falado detalhes profundos. Mas o que impacta Pedro é a questão de Noé. Mas teve outros pregadores que a gente poderia, por exemplo, vamos aqui pensar, os magos que foram levar presente para o Cristo, como é que esses caras sabiam? E esses magos, eles eram astrônomos, eram filósofos do Oriente, da Arábia. Como é que chegou o conhecimento para esses caras? Então, quer dizer que muitas vezes, nosso conhecimento é muito diminuto em relação a tudo que Deus faz que não está registrado. E sem GPS eles chegaram naquela manjedoura, né? Não, o GPS estava nas estrelas. Então, mas Então veja, o que impacta Pedro é Noé, mas com certeza teve outros pregadores ali que Cristo deve ter falado, que os caras também rejeitaram. Aqui também tem aqueles reis maus de Israel, Acabe, Omri, Isabel tá lá. Isabel, Manassés. Manassés, aqui, os caras estão aqui. Faraó tá aí. Então, mas o que impacta Pedro são os cidadãos pré-diluvianos, por alguma razão. E ele registra. Continua, Giovanni, por favor. A pregação de Cristo no Hades não foi de teor evangélico, mas acusatório, pela qual os convenceu de que havia merecido os castigos eternos como real, pela qual lhes incutiu medonho terror. Rolas, que é um teólogo luterano. Então ele vai dizer isso, né? Que a pregação. Sobrenome ingrato. Esse aí é ingrato. Mas eu acredito, eu acho interessante isso aí, né? Porque a gente pensar assim, nível de justiça e tudo, eles Isso. poderiam dizer, puxa, mas nós não tínhamos essa revelação, então o Senhor tem que nos julgar segundo aquilo que nós tínhamos. Mas ele vai falar assim, aí Jesus deve ter falado assim, mas por que Eles estão aqui. Abraão, os outros estão lá e eles creram? Exatamente. Então vocês tiveram Você matou. a mesma luz. Você matou no ninho, Hildo. Essa turma era a desculpa que eles não tinham. Eles também. Eles estavam no mesmo nível de vocês, pô. Tiveram a mesma Foi oportunidade. muita gente, não foi? Exatamente, aqui os caras estão aqui. E aqui não tem só judeu, aqui tem gente que não era judeu, mas que de alguma maneira creram. Gentios estão aqui. Jesus vai falar até Nabucodonosor. Porque o Nabucodonosor se converteu. Não virou bicho. E outra, o
Nabucodonosor, a rainha de Sabá, o Nabucodonosor ele não somente se converteu, como ele deixou uma lei que ninguém, vocês podem adorar qualquer Deus, mas não fale mal do Deus de Daniel. Ele deixou lei. Inclusive eu acabei de fazer essa semana, não sei quando eu vou pregar, uma mensagem sobre Belsazar, né? Mene, mene, tekel, parsim. Terminei essa mensagem aí. E essa é queda. Essa é queda. Então, o título da minha mensagem, meus títulos não é igual do Rio não, mas é mais ou menos, né? Uma vida na balança de Deus, né? Então, baiano, né? Tá aqui. Então não tem desculpa. Nabucodonosor, ou você vai descrer do que Deus falou da conversão do rei de Nínive. O rei de Nínive e os ninivitas estão aqui. Os caras se converteram. Jejuarem, né? E o Naamã, que converteu e levou para a Síria 2 muros de terra para fazer um altar para Jeová, está aqui o cara. Então, quer dizer, como o Hildo falou, mas ó, ali tem Ciro, tem assírio, tem babilônico. Aí responde a pergunta que o Hildo tinha feito? Responde a pergunta que o Hildo tinha Não, dele feito. era paraíso. Então, o paraíso é isso. Jesus falou assim, hoje comigo estará no paraíso. Ele foi para cá. Mas esse aí não seria. Deixa. Tá legal. É que eu acho que a gente pensa céu e inferno bem no sentido geográfico da coisa. Céu e inferno. Né? No nosso imaginário, a gente pensa esse céu assim. Então, o inferno está abaixo dos nossos pés, seria no núcleo da Terra, no centro da Terra, e o céu estaria acima. Acima do firmamento. Acima do Aí firmamento. depois tem aquelas... Não quer cavar mais poço. nós temos até um livrinho aqui que é a localização do céu, né? A localização do inferno. Ah, é do inferno? É do inferno. Que Eu coloquei lá no grupo a capa do livro. tem um livrinho aqui no seminário que tem a O localização livro do tem inferno. 60 anos o livro. A localização geográfica do inferno. É legal o livro, é muito bom. Aí você vai ver várias teorias de pessoas que escutam vozes em uns lugares, não sei o que dizem que o inferno é ali. E aí tem até alguns livros que falam sobre o primeiro céu, o segundo céu, o sétimo céu. Existe uma teoria que eu li num tomo das eras mais primitivas da Terra. Eu me lembrei, quando você estava falando, eu lembrei desse livro. É. J.H. Pember, né? J.H. Pember, que ele diz, claro, não afirma. É uma suposição. Uma suposição. Pode ser, pode não ser, que o inferno está embaixo do mar. Ainda assim, num ambiente espiritual, não físico. E a interpretação que ele fala disso é que quando Apocalipse diz que o mar dará os seus mortos. Então, ele interpreta, eu sou simpatizante dessa ideia. Não posso ensinar, eu posso ensinar aqui a ideia, não posso ensinar no púlpito. Mas aqui eu posso compartilhar. Eu sou simpatizante dessa ideia, porque quando o Apocalipse fala que o mar deu os seus mortos, não pode ser pessoas afogadas. Nós estamos falando de uma grande coletividade. Ele também menciona no livro dele, como uma outra suposição, que eu me lembro, eu não me lembrava dessa do mar, talvez não me chamou a atenção. Mas é a suposição de que o inferno provavelmente está no centro do Sol. E tem essa outra suposição. E aí ele alega que ao longo da história humana, várias nações, né, vários povos e religiões sempre adoraram o Sol. Então, ele acredita que, dentro dessas suposições, que o trono do inferno é no núcleo do Sol. Essa ideia aí eu não tenho nenhuma simpatia por ela, não. Só que o Sol está morrendo, né? Só que eu tenho simpatia por essa questão. Sabe por que eu tenho mais a simpatia para a questão do mar? Porque há uma referência no Apocalipse sobre isso. Mas não tem a mesma referência na Bíblia sobre o Sol. Mas de qualquer maneira... não tem referência. Não tem, mas no mar tem. É uma suposição. É uma suposição. A observar as religiões e os povos na história humana. Só que quando a gente vai para a questão do universo, a Terra é minúscula, o Sol é uma estrela de quinta grandeza, quer dizer, você tem estrelas 5 vezes maiores que o Sol. Então, é complexo. Vamos adiante, pessoal. Ok, beleza por aí? Beleza. Então, a gente
pode ir adiante mais Não sobre isso. fica procurando saber onde é, não, que você vai conhecer. Então, Agora, nos estados de Cristo, falando de exaltação ainda, ressurreição. Né? Vamos voltar ao Jó. Né? Camarada acreditar na ressurreição dos mortos. Como é que pode, né? Alguém lê para nós? Lê para nós ali, Luiz. Natureza da ressurreição. A ressurreição de Cristo não constituiu no mero fato de que ele retornou à vida, dando-se a reunião do corpo e a alma. Se isso fosse tudo que ela envolveu, Cristo não poderia ser chamado as primícias dos que dormem. Pode continuar ali? 1 Coríntios 15, 20. Nem o primogênito de entre os mortos, dando que outros foram devolvidos à vida antes dele. Sua ressurreição constituiu antes, em que nele a natureza humana, o corpo e a alma, foi restaurada a sua prístina, força e perfeição, e até mesmo elevada a um nível superior, enquanto que o corpo e a alma foram reunidos num organismo vivo. Então veja, a ressurreição de Cristo, ela tem um caráter físico e tem um caráter espiritual muito grande. Então, lembrando que nós falamos no último encontro, que a morte, mas Deus morreu, o Deus encarnado experimentou a morte, sim, mas não foi uma morte como consequência de pecado. A morte de Cristo foi uma morte sacrificial, ele deu a sua vida, então ele morreu. depois ele toma de volta. Depois ele toma de volta. Ou seja, ele dá e ele pega porque ele é dono de tudo. Então, o fato da morte do Cristo é diferente da morte nossa. A nossa morte é consequência de pecado. A morte do Cristo foi uma morte sacrificial. E o Cristo homem. O Cristo homem. Homem Deus. Então, em algum momento, Deus passou pelo processo da morte. Não, veja bem. Nós não podemos misturar duas mortes. Nós não podemos tratar a morte de Cristo como a nossa morte. Aliás, nós só podemos ressuscitar um dia se a gente morrer na morte dele. Romanos 6. Então o que acontece? A morte nossa é por causa do pecado. A morte do Cristo foi para vencer o pecado. Vamos dizer assim, é uma morte superior. Porque a morte dele matou a morte. Então, ter alguém para morrer por outra pessoa, a história sempre foi assim. Mas ter alguém para morrer, para matar a morte, nunca teve. Ou seja, a ressurreição, sem a ressurreição, tudo... Exatamente. O penhor da nossa salvação não foi a morte, mas foi a ressurreição. A vida. Exatamente. Porque nesse Não é uma morte sentido, como derrota, não é uma morte vencedora. Exatamente, não é uma morte, foi muito boa a sua palavra, não é uma morte como derrota, mas é uma morte como vitória. Por quê? Porque quando ele morre, a sua ressurreição mata a morte e traz à vida todos os que morreram. Eu acho que a gente fala muito sobre a morte e fala pouco sobre a ressurreição. Muito pouco. Então, a ênfase é outra, né? E tanto é, gente, que os discípulos, por exemplo, Pedro prega um sermão querigma, proclamando juízo, quando ele fala assim: vós matastes. Mas depois ele não fala isso, porque daí ele fala que o Cristo foi sacrifício. Naquele momento ele não fez a leitura correta. como se Jesus tivesse sido assassinado. Exatamente, ele usa a palavra assassinato. Vós assassinastes o Cristo, quer dizer, como se o Cristo pudesse ser assassinado. Aí não é assim. Mas é a visão do Pedro que ainda não discerniu bem as coisas.
É diferente de Estevão, que discerniu bem as coisas. Pedro não discerniu bem. Tanto é que ele nunca mais fala dessa maneira para frente. Alguém chega e fala, e daí ele fala, pô, não é bem assim não. O Pedro tinha uns problemas com Não é bem teologia, assim né? não. Não, mas é aqui o Pedro sanguíneo, cheio do Espírito Santo, ele não entendendo bem as coisas. Tinha um galo sempre cantando na cabeça dele. E o cara vai, nossa, assassinar. Não, Cristo não foi assassinado. Se ele tivesse sido assassinado, se tornou um mártir. Ele não foi mártir. A morte dele não foi um martírio. A morte dele foi sacrifício. Martírio não é culto, sacrifício é culto. Né? Porque ele não precisou morrer de novo, né? Não. O mártir sempre vai ter isso. O mártir sempre vai ter. por uma Inclusive tem aquela causa. canção antiga, bem heréticazinha. Né? Lembra dessa canção? Um dia lindo almejo eu encontrar. Aí a segunda estrofe é: ele foi morto para ser mártir da paz. Cantava isso quando era jovem, né? Depois quando você estuda e você tem maturidade, você fala, meu Deus, como mereceu pra mim. Mártir da paz. Não? Então vocês melhoraram a Mas música. convertida. Não, o Batista tem um filtro teológico muito grande. Né? Nunca ouvi essa letra do Marcos. É. Eu, quando me Então, converti, então quer cantei dizer, se você fala que Cristo foi assassinado, então você está tirando da morte dele ser um sacrifício para ser só um martírio. Então, mas essa ideia está em alta agora, porque é o que defende os grupos quando eles falam que Jesus era um modelo para os excluídos. Uhum. Porque ele foi assassinado porque ele sentava junto com pecadores, Isso, com prostitutas, com tudo. Então, quer dizer, hoje qualquer pessoa que anda junto com esses grupos, ele é como se fosse um reflexo de Cristo. Ó, hoje eu sou perseguido pela sociedade. Igual Cristo foi. Igual Cristo foi. Ou seja, o Cristo era a favor das minorias. É, então esse Jesus que eles defendem é um Jesus para resolver os problemas sociais agora. Não é um Cristo que vai me levar para morar com ele eternamente. Aliás, você falou bem, Jane. Esse Jesus que se apresenta hoje de maneira social não é o Cristo das Escrituras. Teologia. É um Cristo, é um simulacro de um Cristo formado à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança dos grupos da minoria. É um Jesus histórico. É um Jesus histórico. E não um Jesus. Aliás, tem vários Jesus. Tem o Talvez. Jesus. Então, o Cristo, a morte dele não é um assassinato, é um ato de sacrifício. Que o Dimas vai vir na cruz e que o Estevão vai pregar depois. Mas nem te sacrificaram, eles. Então veja. Então, por isso que às vezes as pessoas não entendem, Deus morreu, não. Não é que Deus morreu a nossa morte, ele morreu a morte dele, sacrificial. E ele estava em plena atividade aqui. E o testemunho de Atos é tão interessante que quem registra isso é o médico, Lucas, que enquanto o Senhor esteve entre a morte e a ressurreição, o corpo dele não padeceu corrupção, ou o corpo dele não entrou em estado de putrefação. Mesmo estão 3 dias. Então como você responderia? Quem morreu na cruz? Quem morreu na cruz foi Uma frase só. o Filho de Deus. O filho do homem. O Filho de Deus morreu na cruz. Ele morreu na cruz por quê? Ele teve uma morte sacrificial. Não seria Jesus Cristo? Filho de Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus. Filho do Deus Altíssimo. Porque ele não é só um nome, ele é um Jesus ser. Cristo, homem. Exatamente, ele não é só um nome, ele é um ser. Jesus Cristo, mas quem é Jesus Cristo? O Filho de Deus. Jesus ou Cristo? Jesus ou Cristo. Ou Filho de Deus. O centurião falou isso, né? Ele- Verdadeiramente, esse homem era o filho de Deus. Esse cara se converteu, ele foi um dos primeiros membros da igreja de Roma. Com certeza. Verdadeiramente, quantas pessoas aquele centurião não tinha matado em crucificação? Vários, centenas. Então, aliás, o Cristo para ele era mais um. Mas quando ele fura o lado do Cristo, ele fala: essa morte não é uma morte qualquer. Esse homem não sei. Esse homem não é um homem qualquer, exatamente. Então quer dizer, a morte de Cristo era uma morte sacrificial. E a sua ressurreição foi uma ressurreição. Aquela frase enigmática de Jesus lá, o Eloi, Eloi. É. Quando fala que... Eloi, Eloi, lama sabachthani.
que daí como se Deus tivesse abandonado ele naquele momento, é o pecado da humanidade? Você Várias. dá a impressão que Jesus está sendo crucificado e Deus olha de lado. Existe uma interpretação romântica em relação a isso aí, né? O que tu entende? O que eu entendo do Eloi, Eloi, né, lama sabachthani, quando ele fala Deus meu, por que me desamparaste? Ele está fazendo uma referência ao Salmo 22. É como que se ele tivesse proclamando nesse sentido, não que Deus o abandonou, mas que ele estivesse proclamando nessa frase que o que foi falado lá, profetizado, está acontecendo ali. Salmo profético. É um salmo profético. Então, quando ele fala Eloi, Eloi, lama sabachthani, ele não está dizendo que Deus o desamparou, mas ele está na cruz ainda pregando uma mensagem messiânica. Ó, o que está acontecendo aqui? Deixa eu lembrar vocês um texto. Davi pregou. Exatamente. Então, 1000 anos atrás. 1000 anos atrás, exatamente. O que o senhor fala? Aliás, Alguns dizem que citou todo o salmo. exatamente, o Salmo 22, que é o salmo único, o mais messiânico do Samuel 22, que é o que alguns historiadores dizem que eles cantaram na ceia da traição. Se quiser, eu posso pregar sobre esse salmo. Paz quando não há esperança. Você vai, a próxima vez lá na nossa igreja, você vai pregar o Salmo 22. Então veja, quando o texto diz lá que, tendo cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras, os historiadores dizem que esse hino que eles cantaram foi o Salmo 22, que o Cristo que puxa. Paz quando não há Outra coisa, não tem só essa, né? São mais de 70 citações proféticas messiânicas no Salmo. Mas o 22, ele Tremendo. ele é o Isaías 53 em prosa e verso. Poesia Tipo, hebraica. Exatamente. Sofrimento e vitória do Messias. Então aí, inclusive, é verdade, o Salmo é a trilogia, a cruz, a coroa e a cruz, o cajado e a coroa, né? Sabe disso, né? O Salmo 22 é a cruz, o Salmo 23 é o cajado e o Salmo 24 é a coroa, né? Então, quando ele fala Eloi, Eloi, lama sabachthani, ele está querendo lembrar para todo mundo ali o quê? Principalmente aquela mensagem era para quem? Não era para os discípulos, era para os sacerdotes que estavam ali. Meu Deus. Até porque estava em aramaico. Exatamente, ele está falando para os líderes religiosos. Deixa eu lembrar vocês uma coisa que foi falado de mim e que está acontecendo agora. É isso aí, mas não é que Deus abandonou ele. Respondida a pergunta? Ok? Eu acho que tem uma coisa que você... Não tem não. Nós não combinamos não. Tem uma troca de olhares, né? Ok? Então se alguém falar assim, por que Jesus falou? Não, ele está recitando o Salmo 22 para os líderes Então, algumas religiosos. pessoas falam que como Jesus absorveu todo o pecado da humanidade, por aqueles que foram, Essa é a né, interpretação. aí havia como se fosse uma... Porque se Deus, olha, é a falta de observar, estudar, né? Se Deus tivesse abandonado ele, como é que ele, naquela mesma noite, ele disse, eu e o Pai somos um. Então, ele lá da ceia, ele diz, eu e o Pai somos um, e 10 horas depois ele diz, Não, mas eu vejo diferente. Eu vejo uma expressão, talvez, não de Deus, Jesus Cristo, quem morreu na cruz? Jesus Cristo, homem, filho de Deus. Uhum. Então, assim, eu não me escandalizo com expressões humanas de Jesus. Não, de jeito nenhum. Então, para mim, é apenas uma expressão humana. Só que a gente... Mas ele sabe, ele se expressa humanamente, Uhum. até. Talvez, assim, eu acredito que era importante essa expressão Sim, para exaltar a sua humanidade também. exatamente. Porque era importante. Exatamente. Mas muitos teólogos dizem que nesse momento houve uma Ruptura. espécie de ruptura, cisão. O pai se afastou do filho pela Aham. primeira vez na eternidade. Eu tenho dificuldade de acreditar nesse, Na verdade, é o que nos é ensinado. Sim, exatamente. Eu também estou quieto aqui, mas eu Eu sempre aprendi. Então, A dificuldade de eu Por agora, causa do nosso pecado que estava sobre ele. estudando cristologia aqui com o pastor Irã, Ó, eu tenho dificuldade também de entender, de aceitar isso assim, dessa forma como eles estão falando aqui, porque
as naturezas não se separam. Não se separam, exatamente. As naturezas não se separam. Assim como tudo o que o homem estava sentindo, a divindade dele sentia também. Agora, eu acho muito complicado essa interpretação, que eu também fui ensinado assim, todo mundo acredita que foi ensinado assim, mas quando você tem uma coisa que incomoda, por isso que o Agostinho de Hipona vai dizer no século IV, né, que eu duvido, por isso eu creio. Mas ele não é heresia dizer, Não. na sua humanidade, Cristo, na sua humanidade, ele disse, Deus meu, por quê? Mas se você falar que na sua humanidade, você está fazendo uma ruptura entre as duas divindades, entre as duas naturezas. Porque ele disse, e a gente não pode ir contra o que ele disse, eu e o Pai somos um. Esse somos um não é uma coisa de, é uma coisa de estar entrelaçado, mesmo encarnado. Não são. Mas é que a nossa mente foi muito levada a ver Deus separadamente, né? Tem um pouco de nestorianismo nisso aí. Mas se a gente prega que ele foi humano, qual é o problema com relação a isso? Eu não estou separando, não estou, porque as mãos dele, ele é Deus, mas as mãos dele ficaram marcadas. Sim, perfeito. Ele sentiu dor, ele sentiu fome, né? Mesmo depois da ressurreição, então assim, a questão é a ênfase que você dá nisso, né? Na hora de você pregar e ensinar. É difícil, né? Talvez eu não vejo propósito. E as duas suposições são possíveis. Eu não vejo propósito de você focar nisso. Que Deus abandonou a Cristo naquele momento. Sim. Eu não vejo propósito nisso, né? Porque você vai dizer para as pessoas o quê? Que Deus te abandona nos momentos difíceis? Exatamente. Então não tem propósito. Mas o que a Jane falou, eu também ouvi isso, já preguei sobre isso. Quando ele fala isso, é quando os pecados da humanidade vai Porque sobre todos ele. os pecados Deus vão- é santo. Sim. Aí o que fica desse momento que o pecado da humanidade sobre ti? Então, existe, isso é antigo, é muito antigo essa interpretação. Né? Mas assim, se você vai cavando uma coisa Mas aqui. é interessante. Porque às vezes tem umas coisas que é um mistério. Eu ouvi essa interpretação tua. Aham. E é interessante pensar. Quer dizer, foi apenas uma proclamação, Uma citação aqui. Uma palavra profética. Exato, está se cumprindo aqui, ó. Porque logo depois ele fala terceira. Eu nunca ouvi. Ai, eu vou a língua aqui. Inclusive, Tá quando pregando no Salmo 22, Deu um trava-língua aqui. para você ser realmente, na verdade, de maneira expositiva, você tem que falar sobre o que o salmista está falando. Sim. Ele é um salmo introspectivo, Aham. não é? Mas ele É um salmo triste. Mas ele é um salmo também Estou como um caco de barro. Ele me lança para o futuro. Exatamente. Então, você tem que pregar no Salmo 22 olhando como Davi. Porque, pessoal, veja, uma coisa é importante, às vezes isso foge a gente, viu, pessoal? Os líderes religiosos judeus, eles conheciam de cor o Antigo Testamento. Então, quando Jesus fala aquilo, eles sabiam do que estava sendo tratado. Eles recitavam. E você pode ver aqui que quando a frase Eloi, Eloi, ela é fruto de quando eles perguntam, desce daí para a gente crer. Desce da cruz e nós vamos crer. Aí é como se ele estivesse dizendo, lembra desse salmo, Eloi, Eloi? Ou seja, eu tenho que estar aqui mesmo. Então, vai. Você acha que não falta, por exemplo, somente hoje nem se fala mais nisso, né? Na verdade, eu acredito que a maioria do seminário, e eu também já há 25 anos, mais ou menos, me formei, eu já achei fraco, você imagine hoje, a questão da exegese. Isso que era batista. Tu dizes, viu, Giovanni? Tu dizes. Mas é a exegese. Exegese, é importante a exegese. As pessoas nem sabem o que é. Então, se ela não olhar para o texto e fazer uma exegese. Ela tem que usar de três técnicas, três ferramentas da linguagem. Exegese,
hermenêutica e homilética. Mas você não viu o cara lá que pregou do Danal? Não vi ainda. Não. Ok, não vi O ainda. Danal tá na Bíblia, uai. Vocês também ficam procurando Eu isso. sou deputado. Eu não sei onde tá, mas ele é. Ok, agora isso aqui é importante. Giovanni, lê esse texto aqui, é muito importante. Ainda na ressurreição. O estado de exaltação, ressurreição. Não houve apenas uma mudança física em Cristo, mas também uma mudança psíquica. Não podemos dizer que ocorreu nele alguma mudança religiosa ou ética, mas ele foi revestido de novas qualidades, perfeitamente ajustadas ao seu futuro ambiente celestial. Isso. Lembra por que essa questão dessa mudança psíquica? Porque a natureza humana dele foi transformada. Dentro dessa perspectiva, dessa mudança psíquica, ele não tem mais fome. Ele tinha antes. Ele não tem mais sede. Ele tinha antes. Ele não cansa mais. Ele agora pode atravessar a parede. Ele agora pode ser arrebatado de uma maneira absurda. Estou aqui, estou lá. Desapareço da frente de todo mundo. Essa é a mudança psíquica. Então, observe que o testemunho do Cristo pós-ressurreição é diferente do Cristo antes da morte. Ou seja, antes ele estava sujeito às mazelas. Exatamente, antes ele estava sujeito às limitações humanas. Ele cansava, teve fome, teve sede. Mas depois que ele ressuscita, a natureza humana dele toma outra perspectiva, que o teólogo vai chamar de mudança psíquica. É uma outra dimensão da qual Paulo vai dizer que nós teremos, por isso que ele é o primogênito dentre os mortos. Na verdade, se ele quisesse ressuscitar e já ir para o céu, ele poderia ter feito isso. Ele, na verdade, fica esse tempo mais como testemunho, né? Para dizer, olha, Sim, aquilo que eu preguei... evidência, exatamente. Aquilo que eu preguei, estou cumprindo. Exatamente. Se ele não fica 40 dias, se ele ressuscita, apresenta só ali para os 12 ali e para ninguém mais, é uma lenda, vira uma lenda. Não, ele ficou 40 dias. Ele tinha uma obra para fazer. Ele ressuscita porque a obra, na verdade, ela precisava ser. Agora tem um detalhe, ele não ficava todos os dias com os discípulos. Teve alguns momentos que ele não estava. Nos 40 dias ele deve ter ficado com os discípulos umas 4 ou 5 vezes só, mas foi o suficiente para deixar esse legado que você está falando de evidência, para dar algumas outras revelações, porque ele tinha que falar o que aconteceu com ele. Ele fala e Pedro registra. Então, completo. E aí abrir os olhos. Exatamente. Ficou mais fácil do que o Estrada de Emaús. Jesus. Estrada de Emaús. Para mim, o mais enigmático é a estrada de Emaús, porque eles falam, eles estão conversando com ele, mas não reconhecem. E no partir do pão que eles vão reconhecer. Aqui, ó. Né? Mas seu coração queima. Exatamente. Eita. Eu acho lindo. O O coração. corpo glorificado talvez. O corpo estava em corpo glorificado, né? Ele estava com o corpo glorificado. O mesmo corpo que a gente vai receber naquele dia, né? Ele comeu sem fome também? Comeu sem Porque fome. o Comeu. Lucas fala que ele comeu. Então, ele comeu. Depois de comunhão. ressurreto. Na Como? estrada de Emaús ele comeu. Viu? Ele comeu, não é um outro tipo de situação, é comer com prazer e não para sobreviver. Comer para glória. A gente come para sobreviver. E esse Cristo que não sentia fome, comia por prazer. Prazer da própria comida e prazer da comunhão. Da coinonia. Entende? É isso que a gente tem que fazer. É a mesma comida do Adão antes do pecado. Ele não ia morrer de fome. Ele não tinha fome antes, ele teve fome depois. O gordinho Por vive causa isso da todo bola. dia. É o gordinho. Prazer. Comigo com prazer, né? É igual O rodízio. gordinho no grupo. É Não! É igual rodízio de Não vai pizza, dar B.O. né? Vai dar melhor. Vamos só colocar assim, vamos comer com prazer. Ele dói. Nilton, lembra nós, por favor. O estado de exaltação e ressurreição, em distinção dos outros que ressuscitaram dos mortos, Cristo ressurgiu por seu próprio poder. Antes que você continue, isso que é interessante, ele se ressuscitou. Ninguém chamou ele, né? Cristo vem pra fora. Olha que coisa fantástica, ele se ressuscita. A morte não pôde dele. Não pode, Atos 2 é um dos versículos mais tremendos da ressurreição,
na minha vida, é a morte não pôde detê-lo por muito tempo. Continua, Nilton. Ô, Irã, Oi. uma coisa que me intriga também, quando ele ressurge lá, uns outros também ressurgem. Alguns ressuscitam. Olha o susto que vai dar. Não, mas não é quando ele ressuscitou, é quando ele morreu. É quando ele morreu. Quando tá o tremor. A morte ficou tão maluca que ela Eu acho que desnorteou até o Hades. Eu acho que até foi você que falou que ele fala Lázaro vem para fora, porque se ele fala ressuscita, Vai vai todo outro mundo, ressuscitar. exatamente. Porque se você imaginar, Nilton, se você imaginar, né, que Eu acho que ressuscitou alguém meio morrido há pouco tempo. pode ser a sogra do cara, né? Então veja. Você imagina, o Nilton, você falou uma coisa interessante. Você imagina o cara tá lá em casa, de repente chega o pai dele. Ô pai, faz um ano que você morreu. Não, mas eu não sei o que aconteceu, eu tô aqui agora. Você imagina quantas explicações não. Quando o cartório de Jerusalém, como é que não teve que ir? Loucura, né? De óbito para Não, exatamente. renascimento, novo nascimento. Exatamente. Foi uma loucura mesmo. Jesus vai vir impactar mesmo. Foi. Então, é que a gente. Falou inferno. Exatamente. A gente não tem noção do que foi a morte de Cristo. A morte dele não foi uma morte como qualquer uma outra. Qualquer, né? Fala, Luiz. Mas ver o pai voltar de boa, imagina só. Exatamente. O Já pai diz é as más tranquilo. línguas que Pedro levou Mas esse para a sogra, né? vocês acham que quanto tempo não levou para a família do ressuscitado entender que o cara está vivo mesmo? Susto. O susto, cara, os caras não foi assim. Porque Lázaro tinha morrido Meus logo irmãos ali, que né? der a sogra tem a cabeça para baixo. Vai que ressuscita. Vai para baixo, né? Falando em terremoto, tira para mim uma. Se você, quando Jesus, eu estava lendo ontem, quando Jesus entrou ali no domingo de Ramos, diz que a cidade alvoroçou, a cidade em fala primeiro, em grego fala que houve um terremoto. Não tem sentido isso? Já leu sobre isso? Não, é uma força de expressão. Que a tradução lá, tratada. É uma força de expressão. É uma força de expressão. É uma uma força de terremoto expressão. mesmo? Então, eu estou falando uma figura de linguagem. Mas no dia da crucificação teve, né? No dia da crucificação, sim. Porque o templo. Sim, mas eu nunca tinha ouvido sobre isso. Ontem eu estava lendo, aí eu li uma parte lá que falou sobre isso. Em grego, a palavra que alvoroçou, ela estremeceu, Sim. é um pequeno terremoto que deu para Deus mostrar a potência do filho dele entrando em Jerusalém. Mas talvez aquela figura de linguagem É, que a gente usa até hoje, quando eles falam assim, quando fulano chegar aqui vai estremecer. Ou fulano, o rio vai pregar lá, o chão vai tremer. É uma força de expressão. Continuando ali. Olha ali. Oração lá que Lá tremeu mesmo. Lá tremeu mesmo. em Atos dos Apóstolos. Quando a igreja olha, É que eu falo aí. 4:12. Termina ali, pessoal. Ele falou de si mesmo como a ressurreição e a vida, João 11:21. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu me ressuscito. Né? Declarou que tinha o poder de entregar a sua vida e retomá-la, João 10:18. Exatamente. Ninguém tira a minha vida. Eu é que dou. Ele fala isso para Pilatos, né? Você não tem poder sobre mim. Nenhuma autoridade. É eu. Como fala com Paulo e Elias, né? Continuando ali. A ressurreição de Cristo tem significação tríplice. José, lê ali. A ressurreição de Cristo tem significação tríplice. Primeira, Constituiu uma declaração do Pai de que o último inimigo tinha sido vencido. A pena tinha sido cumprida e sido satisfeita a condição em que a vida fora prometida. prometida. Então, a primeira significação, que foi o último inimigo que foi vencido. Onde está a morte? Neste momento, voltamos a falar o que eu disse na primeira parte, nesse momento, o cristão não tem final. Nem feliz nem triste. Ele agora é uma pessoa que viverá eternamente. Fecha os olhos para esse mundo e continua na sua plena consciência da eternidade. Né? Não tem mistério. Teleios, né? Continuando ali, 2, José.
foi um símbolo daquilo que estava destinado a suceder aos membros do corpo místico de Cristo em sua justificação, em seu nascimento espiritual e em sua bendita ressurreição futura. Aí tem os textos que dizem que o cristão também ressuscitará fisicamente quando de sua vinda. Por que a gente tem que ressuscitar? Porque uma alma, viu gente? Isso aqui é importante. Por que todo mundo tem que ressuscitar? Até o ímpio. Porque a morte foi vencida. A morte foi vencida. Senão seria só almas vagando. Então não pode ter alma. Se tem alma vagando, né? Se tem alma que está fora do corpo, a morte ainda tem vitória. Ela não tem mais vitória. Então tudo que acontece por enquanto é tempo de se cumprir a profecia. Então quando o Senhor voltar, até os ímpios têm que ressuscitar. Porque a morte não vai existir mais. Porque a própria morte vai ser lançada no lago de fogo. Então tem que ressuscitar. A pessoa o espírito dele vai nutrir o seu corpo outra vez, mesmo que ele será condenado. Mas tem que ser condenado corpo e alma, literalmente. Né? 3, José, termina. Relacionou-se também Estamos acabando aqui. instrumentalmente com a justificação, a regeneração e a ressurreição final dos crentes. Você pode dizer um aleluia? Glória a Deus. E não somente vamos ressuscitar. Eu acho isso interessante, meus irmãos. Que talvez, na verdade, é uma coisa só curiosa, mas não tem nenhum peso teológico. É só uma curiosidade. Quem vai ressuscitar? Os crentes? Ok, os crentes vão ressuscitar. Mas quem vai ressuscitar? Do jeito que você era. O negro, o branco, o cafuso, o mameluco, o asiático, o aborígene. Deve ser eu mesmo, que eu acho eu lindo. Imagina, vai ficar mais ainda. O japonês, o pastor Takemi, quando ressuscitar, vai continuar japonês. Com o corpo glorificado. Isso que é interessante. Perfeito. E perfeito, exatamente. O Lula mesmo, se for pro céu, ele vai pro 5 dele. Verdade. Terminando nosso encontro hoje. Jejum. Ascensão. Ascensão, para terminar, o estado de exaltação de Cristo. Leia para nós, Janice, aí, por favor. A ascensão não aparece nas páginas da Escritura de maneira tão patente como se dá com a ressurreição. Deve-se isso provavelmente ao fato de que a ressurreição foi o verdadeiro ponto decisivo da vida de Jesus e não a ascensão. Em certo sentido, Rio, leia lá, está para ler. Em certo sentido, pode-se dizer que a ascensão foi o complemento e a consumação da ressurreição. Mas a ascensão de Jesus não foi apenas uma transição de um lugar para outro. Incluiu também mais uma mudança de natureza humana de Cristo. Uma natureza humana de Cristo. Essa natureza passou, então, para a plenitude da glória celeste e foi perfeitamente adaptada à vida do céu. Pode-se dizer que a ascensão tem dupla significação, Milton. A ascensão encarnou claramente a declaração de que o sacrifício de Cristo foi um sacrifício oferecido a Deus e, como tal, tinha que ser apresentado a Ele no santuário mais recôndito, de que o Pai considerou suficiente a obra mediatária de Cristo e, por consequente, admitiu na glória celestial e de que o reino do mediador não era um reino dos judeus, mas um reino universal. Exatamente. Então, quer dizer, a ascensão encarnou claramente a declaração de que o que Cristo fez lá no Calvário foi um culto. E um culto de redenção. E quando ele foi morto, e Deus aceitou o sacrifício dele, foi o aroma suave. Né? Quando Cristo ressuscita dentre os mortos, ele é assunto aos céus, é que de fato o culto que Cristo ofereceu para Deus foi aceito. Então, o Gólgota foi um culto.
Agora você vê como que a vida toda de Jesus, ela é envolvida no sobrenatural, né? Toda E as vida. pessoas não conseguiam acreditar ainda. Viram milagres, viram mortos ressuscitados, viram o jeito que ele foi sacrificado, viram a ressurreição, ainda vê um homem subindo ao céu. Imagina, se a gente estivesse aqui hoje reunido aqui no pátio e alguém conseguisse subir ao céu assim, numa época que não existia Mas tecnologia o nenhuma, impacto- as pessoas não acreditavam. Não, mas o impacto foi tão grande, Jane, que os discípulos morreram por causa da sua fé. Sim. Mas eu E digo assim, todos- mas pelo menos Jerusalém ali, ela parece que tinha um coração tão e na enraizado verdade- na religião, que ela não conseguia ver esse sobrenatural. Ele subiu aos céus, né? E mostrando tudo isso aí, os discípulos ficaram pilhados com aquele negócio. Sim. Eles estavam Você dispostos a imagina o morrer, né? impacto na vida deles. Porque antes eles até deixavam o ministério, né? Mas depois, É. depois eles... Eles tinham Ah, dupla jornada, morreu. né? Eles continuavam sendo pescador e... É. 2, Giovanni, lembra para nós ali, irmão? A ascensão. A ascensão também foi exemplar, no sentido de que foi uma profecia da ascensão de todos os crentes, que já estão com Cristo nos lugares celestiais. Efésios 2:6. Estão destinados a permanecer com Ele para sempre. João 17:24. E também no sentido de que revelou o restabelecimento da realeza original do homem. Isso aqui que é coisa fantástica. Esse finalzinho aqui é que é fantástico. Revelou o restabelecimento da realeza original do homem. Um resgate da nossa essência que se perdeu com o pecado. Isso é uma coisa interessante. Esse resgate. Cristo, ele representa todos nós humanos que cremos, exatamente porque ele é esse segundo Adão. Ele é a nossa representação. Nós estamos nele. E o último slide. Quando Cristo estava diante do sumo sacerdote, predisse que se assentaria à direita do Todo-Poderoso. Mateus 26, 64. Pedro fez menção disso em seus sermões. Atos 2, 33 a 36, 5, 31. Naturalmente, agora preste atenção, a expressão direita de Deus é antropomórfica. Vem de antropomorfismo. Exatamente. E não pode ser entendida literalmente. A expressão como é empregada neste contexto é derivada estar assentado à destra do rei, podia ser apenas um sinal de honra. 1 Reis 2,19. Mas também podia denotar participação no governo e, consequentemente, na honra e na glória. O que é essa declaração sentada à direita do Todo-Poderoso? É uma visão humana para explicar como é o reino do Cristo ressuscitado. Porque a gente não tem como entender isso. Né? No caso de Cristo, era indubitavelmente o fato de que o mediador recebeu as rédeas do governo sobre a igreja, sobre o universo, e foi feito participante da glória correspondente. Não significa que Cristo não tinha sido rei de céu antes desse tempo, mas sim que aí ele foi publicamente empossado como Deus e homem, e nessa qualidade recebeu o governo da igreja, do céu, da terra, entrou solenemente na administração real concreta do poder a ele confiado. Aleluia! Ou seja, nós estamos falando do Deus que encarnou, que é uma outra perspectiva. Então, o Deus que encarnou, que assumiu a forma humana, que viveu entre os homens, que morreu e ressuscitou, e agora ele assume uma outra condição, e ele está agora no céu. Então, essa nova imagem de Deus, do segundo filho, segundo pessoa da Trindade, o Deus encarna o Filho de Deus, ele agora oficialmente, como homem, vocês estão entendendo? Como Deus encarnado, ele é a nossa representação. E o fato de estar à direita de Deus é uma linguagem antropomórfica para a gente entender realmente esse processo do homem-Deus. Amém, meus irmãos? Amém! Tivemos uma boa andada hoje, né? Boa aula. Terminamos sobre a exaltação
e nós vamos falar sobre os ofícios da próxima aula.